Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Aqui no nosso estudo bíblico, a gente está falando sobre o tema santidade. Devemos encerrar esse tema hoje, né? E aí vamos começar aí um novo estudo, que seria a primeira carta de Paulo aos Coríntios, amém? Eu vou passar aqui a palavra para a irmã Elza, para ela fazer uma oração para a gente dar início, né, nos trabalhos. Aí eu passo aqui para o Edgar, que está conduzindo esse assunto aqui para nós. Elzinha, você pode orar para a gente, por favor? Sim. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor Marcelino, paz do Senhor, cada um que está aqui ouvindo, a cada pessoa que vai passar por aqui para ouvir essa palavra. É uma alegria, é uma honra estar aqui nessa manhã, ouvindo, aprendendo da palavra do Senhor. Estamos estudando sobre santidade, que o Senhor possa realmente nos purificar, nos ajudar a caminhar nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra. Eu quero agradecer a Deus pelo culto de ontem, pelo culto dos jovens. Meu coração ficou muito, muito alegre de ver os nossos jovens, de saber que temos jovens estudando, lendo e aprendendo e colocando em prática a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Que cada um aqui que tem um jovem, que possa levá-lo à igreja, que possa ler a Bíblia com eles, que possa mostrar a eles os caminhos que o Senhor deixou para nós, os caminhos que nós devemos seguir. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade aqui de aprender a sua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o Marcelino, abençoa o Edgar, que vai trazer o estudo para nós, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. 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 Obrigado, Elzinha. Amém, Elzinha. Deus te abençoe. Amém. Então, Edgar, está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo bem também? Estou ouvindo bem. Pode ficar à vontade, Okay, Edgar. vamos lá. PowerPoint funcionando. Tá Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Tá parecendo aquela espaçonave que vai para a Lua lá, que tá há uma semana. Não, tá tudo certo, checando tudo. Falta alguma coisa, o negócio não vai. Né? Agora vai. Vamos lá, nós vamos estar agora fechando esse tempo aí de estudo, né? O tempo para reflexões sobre esse assunto, né? Que é um assunto fundamental, aí, essencial para nossas vidas, nossa vida na igreja, né? Para que possamos estar vivendo melhor com os irmãos, vivendo até particularmente ali em casa, com a família, sozinho, né? Esse tempo importante de buscar essa santidade que vem de Deus, e não por um esforço nosso, mas porque Deus vai nos dar, né? O Espírito Santo vai nos guiar nesse tempo. E tem sido bom para mim, e espero que tenha sido bom, né, nesse tempo todo para vocês. Para mim foi muito interessante rever alguns textos e repensar sobre aquilo que Deus está fazendo nesse momento na minha vida, né? Porque a gente às vezes lê os textos e fala, mas eu já li esse texto, tal. Mas nesse momento ele faz um efeito, ele tem um efeito diferenciado agora, nesse momento, né? A gente está passando por coisas diferentes agora, e possivelmente vamos ler daqui a um tempo esses textos e vamos ter também reflexões diferentes a respeito do que Deus, né, quer falar naquele momento. Né? Então vamos lá, nós temos aí... Deixa eu passar, porque... Vou colocar aqui. Ok, vamos lá. Nós falamos de todo esse índice, já estamos na última parte mesmo aqui, né? Fechamento dessa história, da ideia toda da santidade, daquilo que ela significa, daquilo que ela representa para o cristão e daquilo que ela tem que ser, né, usada como foco para as nossas vidas, né? Então falamos muito sobre o que não é purificação, perfeição de Deus, como somos consagrados, né, o que é ser santo, né, a intimidade, esse processo de santificação nas nossas vidas, o que é necessário, né, essa obediência, o aperfeiçoamento diário, né, uma luta constante. Na última aula falamos sobre o pecado, né, e essa luta que vem, né, entre carne e espírito. A gente estava frisando isso na aula passada, né,
E agora a gente vai falar um pouquinho desse andar em santidade e como a gente pode fazer tudo isso ser mais fluente nas nossas vidas, estar mais em evidência nas nossas vidas, né? E aí a gente tem aí, na aula passada, nós falamos um pouquinho de Gálatas, lá do fruto do Espírito, no sentido de a gente estar falando o que não é, né, o que é santidade, como andar nessa santidade, ou não ter algumas coisas ali, o contrário, né, esse contraponto entre você não ser invejoso, orgulhoso, egoísta, cobiçar, ter ganância, raiva, não está praticando essa incredulidade. Será que vai? Será que eu estou mesmo, sabe? Não ter essa firmeza naquilo que Deus tem te passado e ter essa fidelidade naquilo que você está ouvindo e seguir, né, nessa vida cristã. A preguiça no estudar, no ajudar, no trabalhar, no fazer as coisas da igreja, tá trabalhando, né, na obra, né? A mentira, a idolatria, vícios que às vezes a gente atribui vícios somente ao vício do cigarro, bebida, né, drogas, coisas, mas não, às vezes a gente tem vícios durante a nossa caminhada, que são vícios que têm que ser expurgados, têm que ser tirados do nosso dia a dia, vícios de repetir coisas que você sabe que são erradas. Então é um vício em errar naquilo que não agrada a Deus, né? Então são coisas muito interessantes, esse discernimento, né, do que é bom, do que é ruim. A gente vai falar um pouquinho também, ainda um pouco para frente agora, tudo que a gente já falou na aula passada. Também um pouco que a gente falou aqui também sobre a questão de não ser um mérito, né? Nós não merecemos, né, isso tudo que Deus, né, está nos proporcionando, como a salvação, a dádiva de estar vivendo nos caminhos dele, mas ele, pelas misericórdias, ele vem a cada dia ali, né, renovando e botando a gente nesse caminho aí, né? A gente vai, Deus, eu quero, e aí ele vai pela misericórdia, colocando você cada vez mais para seguir tudo isso. Quanto mais você quer, quanto mais é o seu desejo, ele vai falando, puxa, é isso aí, vamos lá, eu vou te ajudar. Então a gente tem ali algumas coisas que Paulo falou, que a gente comentou na aula passada, né? Que agora ele não vive mais, né? Agora quem vive é Cristo, então ele vive de acordo com a fé dele, de acordo com aquilo que ele professa, e não de acordo com o que a carne quer, né? Então ele ainda luta, mas ele vai pelos caminhos de que Deus vai indicando. Então a gente falou um pouquinho sobre isso, né, na aula passada. Eu acho que nós paramos aqui. Eu não anotei na aula passada, mas eu acho que a gente pode seguir daqui. E esse texto de Isaías é um texto bem interessante, porque ele alerta ali, né, da questão, Deus está alertando ali, né, no sentido de estar falando para esse povo, o povo que ele diz ali, aquele povo que estava falando da palavra, né, até agora, nos dias de hoje, às vezes a gente fala, mas às vezes a gente não está, a gente, por momentos de fraqueza, estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus, e por algum motivo a gente acaba se entregando um pouco mais a essa carne e não deixando que o Espírito venha agir, né? O Santo Espírito de Deus venha agir na sua vida, na minha vida, e isso vai impedindo com que a gente preste atenção naquilo que Deus tem. E aí ele fala ali, vou até ler aqui agora para a gente estar ali, mas vamos reler, né? Esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então imagine ali, a gente conhece as regras, né? Mas a gente não pratica de coração, né? A gente não pratica por uma questão de que a gente está querendo servir a Deus, a gente está praticando porque isso convém. E muitas vezes o cristão, ele age de uma forma, age como cristão, ele tem ali um posicionamento de cristão, mas não é a vontade dele. Não é aquilo que ele acha que é importante, não é aquilo que agrada, que ele faz com felicidade, né? Então a gente tem ali essa citação de Isaías de uma forma bem clara, contando imagino que esses judeus nessa época, esses líderes, eles faziam
coisas erradas, intrigas, eles estavam se associando a grupos que não eram de boa índole, não eram de boa fama, mas que eles davam sustentação para aquela igreja naquela época, né? Desculpa. E eles tinham ali um comportamento que convinha para estar agradando a grupos, a pessoas, a igreja, a líderes, né? Então o comportamento não era para agradar a Deus, era para agradar homens, né? Para agradar aqueles que estavam por perto. Isso gerava coisas boas para eles no sentido físico, no sentido material, né? A construção de espaços, templos, lugares para adoração, roupas, vestimentas, o equipamento para todos os cultos e tudo mais. E isso gerava tudo isso, mas o coração deles estava voltado para isso e não para Deus. Então eles conseguiam coisas materiais, mas Deus não se agradava do que eles estavam fazendo. Então essa busca, como eu coloquei ali, profunda, né? Com o coração, é que agrada a Deus. Então, às vezes, você está trabalhando, mas o seu foco não está para Deus, está simplesmente para que as pessoas vejam que você está trabalhando. Nossa, ele trabalha muito na igreja, ele faz, ele pinta, ele dança, ele faz, ele canta, ele prega, ele faz tudo. Mas, às vezes, ele não está agradando a Deus com a vida dele, com o coração dele. Então, é importantíssimo a busca da santidade de uma forma plena, em que agrade a Deus e, ao mesmo tempo, você trabalhe nessa obra com alegria, com o coração. Eu coloquei até ali um papagaio ali, eu estava comentando hoje de manhã, esse é um teólogo irlandês, e ele comentou em alguns textos, achei interessante em alguns textos ele falando sobre isso, ele falando que se você tem um papagaio numa casa em que todos são eruditos, todos são ali conhecedores e tal, e conhecem, falam em grego, latim, hebraico e tal, e aí esse papagaio possivelmente um dia ele vai amanhecer falando grego, ou vai amanhecer falando alguma outra coisa, recitando todo, né, declamando o Salmo 119, você, puxa, esse papagaio, hein, olha, ele fala, mas pergunta se ele sabe o que ele está falando. Eu não sei, eu tenho a impressão de que não, né? Às vezes alguém pode até brincar, sabe sim, sabe. Eu não sei, mas é um papagaio, né? Ele não tem essa, né, essa coisa de discernir, de perceber, isso eu estou agradando, não estou. Ele fala, ele repete, né? Ele repete sons, ele repete coisas no determinado momento, porque naquele momento é o que ele já sabe, já se acostumou a repetir. Então não sejamos esse papagaio, né? Eu coloquei ali um texto que às vezes a gente professa, né, as coisas de Deus. Eu coloquei aqui, talvez se tivesse colocado mais para frente teria sido melhor, mas esse texto de Tiago é muito interessante. Você está ali, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Esse texto para mim é muito significativo. Ele é muito forte, porque você às vezes só professar, como o Vilmar está falando ali, né? Alguém que não estuda só repete, né? Interessante, viu? Legal. E aí você tem ali um posicionamento ali em Tiago, né? Em que você percebe o quanto você só falar, né? Como diria, da boca para fora, né? Isso tudo surte um efeito até ali de pessoas falarem, puxa vida, que interessante isso que ele está falando, mas não tem profundidade, não vem do coração. Então Deus conhece e sabe, antes da palavra chegar na sua boca, ele já sabe o que está ali se formando ali dentro para sair e ser professado. Então ele já sabe, né? E muitas vezes a gente às vezes está no culto, mas está com a cabeça longe, a cabeça, digo, o coração, a cabeça até pode ser colocada como emoções e aí processa algo que você pensa. Então, o seu coração está tão voltado para outras coisas no momento ali, está tão, né, que você está cantando, você está adorando no sentido, né, falando, mas você está longe de fazer do coração. E alguém pode estar do lado e falar, nossa, mas olha, puxa, olha que esse irmão está ali, né? Não está, às vezes ele não está ali, ele está só de corpo, né? Mas mente e coração está muito longe, né?
às vezes é só um princípio intelectual, como diria assim, são só coisas intelectuais, né? Que substituem, como eu coloquei ali, a verdadeira submissão do coração. O coração está submisso às coisas de Deus ali, mas ele está, naquele momento, ele está só professando conhecimento intelectual. Isso Deus ouve e fala, puxa, né? Ele vai impactar até, alguém vai ouvir e falar, puxa, olha que legal isso, mas ele não está sendo, né, legítimo, ele não está sendo verdadeiro naquilo que ele está fazendo. Então é uma coisa muito complicada da gente administrar, né? Quando é que a gente está fazendo automaticamente, quando é que a gente está fazendo de coração, como diria, né? Como diria um certo político, perceba que você está fazendo alguma coisa que agrada a Deus e que você se sente bem, né? Você não está fazendo por vã repetição, porque é muito comum, a gente acostuma tanto na igreja, tanto todo domingo, toda quinta, toda quarta, e tá ali, então de repente será que eu já orei hoje? Sabe? Dá aquela paradinha, eu não me lembro se eu orei já antes de dormir, sabe? De tão automático que foi que você falou, eu nem sei se eu orei hoje. Então isso é muito perigoso, né? No sentido de você perder esse fio da meada, essa essência, né? Outra coisa também muito importante, né, que eu vou aqui frisar por esses textos todos aqui, a importância da renovação da mente. Quando a gente ouve muito isso, eu já ouvi muito durante o tempo na igreja, tal, eu já ouvi muito sobre a questão da renovação da mente. Então a gente entende, eu sei o que é trocar aquilo que era velho pelo que é novo, é refazer tudo aquilo, tal, né? Mas a gente, verdade, é interessante, mano. E aí a gente tem, assim, algo que a nossa mente, o que é uma renovação de mente, né? A renovação de mente, quando ela tem fundamentos, quando ela vem calcada, vem baseada na palavra, ela é uma renovação de mente que vem a dar sustentação em todos os momentos. Às vezes você renova a sua mente, né, dentro da igreja, ouvindo, né, os comentários, ouvindo tudo, e tudo aquilo, quando baseado na palavra, aquilo causa um efeito de renovar a sua mente, e as ideias que você vem absorvendo da igreja, do pastor pregando, das reuniões que nós temos, do tempo em comunhão, da leitura, isso tudo vai causando um efeito de renovação de mente, e tudo aquilo que estava ruim vai saindo, e vai tomando corpo, e vai tomando forma, e vai entrando naquele lugar todo, palavra, vai entrando naquele lugar todo, coisas que começam a fazer sentido para você. Eu, há muito tempo atrás, eu ouvi algumas coisas na igreja, mas não faziam sentido para mim. E quando eu fui estudar, fui ler, reler e pedir, Deus me ajuda, que eu não estou entendendo o que é isso, eu não estou conseguindo entender o que é isso. E ao ler, reler, eu falei, é isso. E aí Deus me falou lendo os textos bíblicos, lendo. Tem uma moto passando aí dentro. Você começa a entender o que Deus quer, baseado na palavra, baseado naquilo que Ele deixou como testamento para você, deixou como um tesouro para você, e você ainda não abriu essa caixa e falou, olha, tudo isso é meu. Não, ficou guardadinho lá. Então, quando você começa a renovar a mente, baseado naquilo que você está aprendendo de palavra, isso gera um efeito sólido, é um firme fundamento. A fé sua começa a estar fundada, tá com a fundação em algo sólido, em algo que não vai se desmanchar com uma briga, uma discussão, um desentendimento na igreja, uma chateação por uma pregação, uma chateação por um evento, um comentário do irmão. Esse seu fundamento está tão firme, o que é a palavra, tão firme, tão enraizado, que essas coisas batem e caem, batem e vão embora, repelido, não tem espaço para isso. E esse firme fundamento da palavra nos traz isso, nos leva a isso. A gente vai falar algumas coisas aqui em 3 textos que eu separei. Eu estou falando assim rápido, no sentido de estar seguindo um raciocínio,
Mas vocês podem levantar a mão, ouvir aí, o Marcelino me ajuda aí a ouvir, e a gente Tá indo bem. e faz o comentário, tá bom? Então, Tá. estou só seguindo para a gente ter um enredo, para a gente poder chegar naquilo que seria fechar esse assunto, tá? Certo. A gente tem aí a gente vai ler em alguns textos, mas em Josué, ler a Bíblia e meditar no que está escrito. Em Josué, eu coloquei o texto ali. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, que hoje seria o nosso Novo Testamento. Ele tinha o Velho, né? Ele tinha a Torá, mas a gente tem agora o Novo Testamento, né? E aí a gente tem meditar nelas de dia e de noite. Então, exemplificando o tempo todo. Ah, mas eu tenho tempo em que eu paro e vou meditar. Não, eu estou trabalhando, eu estou tomando banho, eu estou caminhando para ir na padaria, eu estou aqui parado, aqui olhando para... E eu estou meditando nessa palavra dia e de noite. Eu me lembro de alguns textos, algumas frases que Cristo falou, eu lembro de algumas linhas da Bíblia, isso me vem à mente, e isso é meditar nessa palavra, vem e você pensa sobre isso, e isso te mantém conectado o tempo todo com a palavra, e não, olha, à noite eu vou ler alguma coisa da palavra, não, agora aqui, eu estou arrumando aqui o notebook, aqui, falei, puxa, Deus que me dá a força, Ele é a minha alegria, né? É quando Ele se alegra com a minha vida, e a gente começa a meditar em tudo isso, enquanto a gente ajeita algumas coisinhas, onde varre a sala, onde quando está passando o pano no chão, a gente está ali, medita na palavra de dia e de noite, né? Para que se cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, tudo que nele está escrito nesse livro, né? Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Olha que legal, né? Porque aí o que acontece? Você medita de dia e de noite na palavra, e isso aí vai gerar coisas boas, né? E aquilo que não é de Deus para a sua vida, aquilo que não é bom, não vai acontecer. Aí você fala, puxa, mas eu não ganhei a BMW 2023. Isso vai ser bom para a sua vida? Será mesmo que vai ser bom para a sua vida? Ah, eu não consegui comprar aquele sítio, aquela fazenda de... Será que isso vai ser bom para a sua vida? Sabe aquela coisa? Ah, eu não consegui entrar naquela faculdade, ou eu não consegui aquele tal emprego. Será que isso ia ser bom para a sua vida? Então, assim, quando você está alicerçado na palavra, tudo que acontece ou não acontece é para o bem daqueles que seguem a Deus, que professam essa palavra. Então é para o seu bem. Entenda que Deus vai fazer o melhor, mesmo que você não entenda e mesmo que você não perceba. Você fala, puxa, mas acho que não está certo, não estou conseguindo. Fica quieto aí, fica quietinho aí, porque ele está te protegendo, ele está te poupando de problemas. Né? E aí você tem outros textos que falam sobre isso que também são muito interessantes, né? Esse de Filipenses também é bem bacana. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É digno de louvor a Deus isso que você está fazendo? Hã? É de excelência, é bem feito, é perfeito? Hã? É digno de louvor isso que você está fazendo? Fala, Deus, obrigado, Deus, eu te louvo por isso que eu estou fazendo. Ou isso é alguma coisa estranha, alguma coisa errada, alguma coisa que não agrada a Deus? Então, assim, isso sim é você pensar nas coisas de Deus o tempo todo. Espera aí, mas se eu estou cantando alto aqui, eu estou atrapalhando o meu vizinho? Sabe, despertando a ira dele falar, puxa, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu não consigo ver televisão, meu vizinho não consegue assistir o Jornal Nacional que ele quer assistir, porque eu estou com o meu louvor no último aqui. Ah, eu estou louvando a Deus, mas você está atrapalhando o seu vizinho do lado. Será que isso é agradável a Deus? Será que isso faz bem, né, para você? Você está impactando bem a vida do seu vizinho? Será? É louvor, não, tá, louvor, mas é o horário, tem o volume. Será que se ele colocar o som alto você vai gostar? Né? Entendeu? Então é recíproco, a liberdade vai até ali, o ponto em que chega no seu vizinho. Então,
muito cuidado como você calcula essas coisas de Deus, fala, opa, aqui eu posso, aqui eu não posso. Então, né, é legal isso, observar. E aí a gente vem de Romanos também, 6:22, que é um texto também interessante, né? E que nós somos livres desse pecado, né? E agora, o fruto que colhem leva à santidade. Você foi estar liberto do pecado por, né, professar que agora a sua vida é de Cristo, né? E aí você não é mais escravo do pecado, e sim agora de Deus, e agora você faz o que agrada a Ele, porque isso é bom para você, isso vai te gerar vida, né? E a santidade, né? Isso você vai colher essa santidade, porque você está plantando e você vai colher isso tudo durante a sua caminhada, né? E seu fim, o que é? A vida eterna. Isso é o máximo para a gente, isso é o, né, top do topo do topo ali, né? A vida eterna, essa salvação que a gente tem, né? Então você está ali deixando com que o Espírito Santo vá agir na sua vida para você ter essa vida santa, porque isso é que vai agradar a Deus, e aí Deus vai falar, puxa, esse é o, né, feliz com esse irmão, com esse meu filho aqui, né? Olha que bom isso que ele faz. E aí tem ali em Hebreus também, que é um outro texto que eu estava passando aqui, né? E é o texto favorito meu, da minha vida, eu diria que significa ali, né, eu já falei algumas vezes, é o antes e depois, né? É. E ali é essa espada, esse texto bíblico, esse conhecimento das regras, é o que a gente falou do trânsito, né? É conhecer as regras de trânsito para poder obedecê-las. Ah, eu obedeço às leis de trânsito. Você conhece? Como o Marcelino falou, que tinha o triângulo, ele falou, e agora? Eu devo, né, deixar da vez para quem está vindo ou eu devo seguir em frente? Se você conhece as regras, você vê lá o triângulo e fala, opa, né, aqui é uma hora em que eu tenho que entrar e tenho que dar a preferência aqui, eu tenho que... Então você tem que tomar cuidado, né? Você fica olhando para o semáforo, amarelo, verde, né, vermelho. O que significa isso? Se você não conhecer as regras, você fica olhando para ele e fala, eu vou nesse aqui mesmo, que eu gosto mais do amarelo, eu gosto mais do vermelho, e vai em frente. Você causa um acidente. Então vamos conhecer essas regras. E quais são as regras para viver bem e agradar a Deus? Estão na palavra. Estão quando o pastor prega e fala da palavra. Está quando a gente está aqui comentando sobre a palavra e entendendo, conhecendo as regras, para poder viver bem, para não provocar acidentes, para não ser, sabe, para não interferir naquele que está fazendo o correto. O que seja correto também, aí você não vai interferir, você não vai provocar nada de errado e não vai criar a ira ali, né? Então, vamos conhecer a palavra, isso é importantíssimo. Nesse processo todo que a gente está falando, né, de transformação, eu coloquei aquela frase que eu achei interessante, e que vocês estão vendo duas cabeças ali, né, duas e tal, uma tem todas as ideias, né? Tem todas as ideias ali, ela talvez conheça a palavra, mas ela ainda não encaixou, porque o Espírito Santo faz com que todo esse seu conhecimento venha encaixar de uma maneira em que você consiga viver com a palavra, e essa palavra vai estar ali permeando, vai estar incrustada, vai estar no meio, vai estar formando aquilo que você sabe, que é aquilo que você pensa. Então, não é só jogar a palavra de Deus de uma forma, como diria decoreba, não é só, eu decorei 70 versículos e agora eu consigo falar todos, mas qual deles você entendeu? Qual deles o Espírito Santo falou de verdade com você? Ou você só decorou? Tem muita gente que conhece a palavra de ponta a ponta, conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas qual dos trechos dessa palavra de ponta a ponta você conhece que você pratica de coração, que você pratica com felicidade, com alegria de agradar a Deus com ela, agindo na sua vida ali? Então é uma organização de mente, é uma transformação, é um novo sentido, fazer sentido tudo aquilo que você tinha na sua mente, agora reorganizado, repaginado, com uma nova visão daquilo que você tem. Quando você olhar para o mundo agora, quando você olhar para esse mundo que a gente vive, você entender que muitas coisas que estão por aí, que estão por perto, estão ao seu lado, estão acontecendo, são coisas que o mundo vai
continuar sendo assim, porque ele jaz no maligno, elas vão acontecer. Você não vai conseguir transformar isso, evitar que essas coisas aconteçam. Mas a maneira em que você vai ver tudo isso é que vai dar sentido para como você vai agir. As coisas vão acontecer e com essa nova visão, essa nova mente, você vai entender, você vai começar a agir de maneira diferente. E quando você começar a agir de maneira diferente, você vai perceber que você teve mudança, que a sua mente mudou. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a sua mente está mudando. E é um processo, ela está mudando. Você já consegue ter ações diferentes. Hoje você para e pensa, para e fala algo que vai agradar a Deus. Às vezes você para e não fala, né? O sentido talvez de não falar nada, de aquietar, de ficar quieto, de ficar no canto, se retirar. Isso é o agir de Deus, isso é ouvir a voz do Espírito Santo. No momento que ele fala, não fale nada, não diga nada. O seu silêncio agora vai exemplificar aquilo que você está pensando sobre o que a pessoa está falando. Meu silêncio agora vai te dizer tudo, vai te falar tudo, né? Então existem momentos para você falar, existem momentos para você se calar, existem momentos para você agir, existem momentos para você se retirar de cena. Então, esse é o discernimento, esse é o novo sentido para a sua vida, isso é o que te dá uma nova visão, né? Em Romanos 12, 2, fala muito sobre isso. Eu peguei duas versões que mudam um pouquinho, mas que são interessantes na mudança daquilo que o tradutor colocou ali como... Né? Essa mais nova diz, né, que... Isso é interessante, eu vou até ler inteiro aqui. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Deixem que Deus transforme, deixe. Não é aquela relutância, não, eu sou assim, eu falo assim, eu sou consanguíneo, eu sou sanguíneo, eu sou sei lá o quê. Esquece tudo isso, viva de uma maneira que agrade a Deus. Né? Se você é isso ou aquilo, renove sua mente, né? Tenha essa mudança completa de mente, que isso agrada a Deus, né? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Se você se predispor, se você se colocar numa posição em que fala, Deus, fala comigo, eu quero, fala comigo, né? Você precisa se colocar, e aí o que vai acontecer? Aí sim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, não a você. Mas como você está se enchendo da palavra de Deus, você está se enchendo do Espírito Santo, isso já passa a ser algo que te agrada. Porque você deixou tudo de errado para fora e está se enchendo de palavra e está se enchendo de Deus na sua vida. Está se enchendo do Espírito Santo. Então aquilo passa a ser você. Passa a ser aquilo que é de Deus na sua vida e você começa a se agradar também com isso. Antes não te agradava, antes não era agradável para você fazer algumas coisas. Mas agora, de tanto que você se encheu da palavra, do Espírito Santo te falando, olha, não faça isso, não se preocupe com isso, ajude, faça, ore, leia, pregue, fale, não faça tal coisa porque desagrada, você começa a agir de uma forma tão agradável a Deus que aquilo que começa a ser agradável para você também. E a partir do momento que aquilo é agradável para você, você não precisa nem se preocupar, você vai fazer por prazer. Você vai agradar a Deus por prazer, por alegria. Não porque alguém falou, como nós falamos no outro texto, faça, seja, vá até lá, pregue. Mas eu não quero pregar, vai lá e... E aí o que acontece? Você vai e fala, porque eu quero falar. Eu fico feliz de falar. Não porque alguém falou faça. Então isso começa a agradar a Deus, você começa a agradar a Deus com a sua vida. Isso é X para a gente. E na RC, na Revista Corrigida, diz lá também que não nos conformeis com esse mundo, a gente conhece muito esse texto, né? Mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis. Você vai experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus.
Então você começa a experimentar tudo isso na sua vida. Experimentar não é, por exemplo, às vezes você vai para o trabalho, vai contrariado, faz tudo contrariado, não gosta do trabalho que faz, ganha aquele dinheiro e ainda reclama do patrão, reclama do trabalho e reclama do salário, né? Mas quando você começa a questionar tudo, né? A gente começa a questionar, puxa, eu vou lá, trabalho, o patrão nem olha, nem vê, nem não sei o quê, nem eu cuido de tudo. Então você começa a se lastimar daquilo que você está fazendo. Então, quando você começa a renovar essa mente, e a mente de Cristo entra em você, e você começa a pensar muito próximo daquilo que Cristo fala, olha, faça, seja assim, isso é bom, isso vai te gerar vida, para você vai gerar vida né, interna e vai gerar vida na sua volta. Isso é o experimentar a vontade de Deus na sua vida, e isso vai ser agradável a Deus, e para você vai ser um prazer, né? Isso é legal. Isso é importante. Isso agrada a Deus, agrada a Deus com a sua vida. Então, acho muito importante, Romanos, a gente usar esse texto como base para a nossa vida, né? Entender essas coisas de Deus para a nossa vida. Nós temos pouco tempo, então eu vou para esse texto e no finalzinho a gente já está encerrando aqui, mais alguns minutos, a gente vai repassar esse do pecado, que é interessante, né? Esse processo de santificação, né? É o processo de santificação e o pecado. A gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente tem aí vivido e a gente vai viver, porque vamos cometer erros, vamos errar no final da escola bíblica, talvez daqui meia hora, talvez durante a escola bíblica, né? A gente vai errar, porque às vezes a gente está ouvindo alguém falando alguma coisa e está pensando alguma coisa daquele irmão, mas aquele irmão não sei o que lá, sabe? A gente pode estar cometendo um erro durante a escola bíblica, enquanto aprende sobre a santificação. E isso é assustador, né? A gente cometeu um erro enquanto a gente aprende como se santificar. Isso é próprio do ser humano, é inerente do ser humano. A gente tem que estar sempre vigiando, porque a gente pode cair daqui 2 segundos, né? Eu estou aqui na cama, aqui, estou tranquilo, mas a gente pode cair de mente, de coração, né? Então a gente tem ali esse texto também de Jeremias, eu coloquei ali, que é muito interessante, né? Porque Deus está falando ali, o vaso de barro, né? Deus ali, né, fez, que ele estava formando, se estragou, né, nas mãos do oleiro ali. Ele estava formando, mas aí ele cometeu, ele quebrou, ele tortou, ele ficou meio estranho e tal. E aí Deus refez, né? Porque aquele vaso ainda estava maleável e estava conseguindo ser remoldado, vamos dizer assim, né? E foi criado um novo formato. Mas a essência dele continua sendo barro, continua sendo ali. E aí o que acontece? Porque aquele se deixou ser moldado, se deixou se amoldar, né? Moldou, deixou as mãos do oleiro reformular, refazer. Então, assim, é preciso que você confesse esses pecados diante de Deus, né? Que isso tudo que gera imperfeições, que gera esse formato estranho, essa dificuldade para alguém usar você que é esse vaso, né? Para você ser usado, porque você tem tantas imperfeições, tantas fissuras, tantos buracos que vazam, que saem, que exalam cheiro, porque você não tem ali, não está bem preparado, né? E que talvez tenha que ser refeito, tenha que ser remoldado para que você possa ser usado. Então aí o que acontece? Ao você confessar esses pecados, né, diante de Deus, ele também refaz, ele também te remolda, e aí ele vai te deixando novo, ele vai te limpando, ele vai te purificando novamente, ele vai te transformando, né? A cada vez que você confessa seus pecados, você fica limpo novamente, você fica novo. E aí o que acontece? Você tem eu peguei um texto de João bem interessante. Deus é justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Então, coisas que vão acontecendo na sua vida, Deus vai te purificando. Em Tiago também fala, né? Confesse seus pecados uns aos outros, orem pelos outros, né? Para quê? Para que tudo isso? Para serem curados, para os outros serem curados. Ao confessarmos, né, o pecado, ou eles confessarem pecados, entre os irmãos confessarem e pedir perdão, isso vai gerar
uma novidade de vida, uma vida diferente, uma vida mais leve, algo que vai ser deixado de lado e você vai seguir em frente. Então, isso também faz parte desse processo de santificação. Essa limpeza diária, esse confessar do pecado, esse pedir perdão constante. Quando sentir necessidade, Deus fala, puxa, você está aí guardando, vai lá, pede perdão, confessa, chega junto e fala, vamos conversar, vamos mudar, vamos mudar essa situação, isso não é de Deus, eu não posso estar vivendo assim. E aí, isso tudo vai gerar alegria em você, possivelmente alegria para quem você confessa, possivelmente alegria daquele que também vai falar, puxa, olha que legal isso, eu não esperava, isso aconteceu. Então vai ter cura em ambos os lados, tanto daquele que ouviu, né, aquilo que você estava pedindo de perdão, como para você. Então é recíproco. Isso tudo é interessantíssimo, né? E esse arrependimento também, que a gente precisa ter, não é simplesmente confessar pecado, né, mas se arrepender do que fez, porque confessar é fácil. Ah, eu falei mal de tal pessoa, eu falei mal de você, me desculpa, eu não, né? Tal. Ele, não, eu perdoo, eu também, às vezes eu cometo esses erros, eu te perdoo. E aí daí um pouquinho você faz de novo, né? Parece que você não se arrependeu daquilo que você fez, você está cometendo um erro novamente. Puxa vida, você acabou de pedir, né, perdão e aí você fez de novo. Então dá a impressão de que não foi de verdade, porque você está de novo, né, fazendo tudo isso. Mas você se arrependeu, vai cometer o erro de novo, mas fique sempre esperto para que isso não venha mais ocupar espaço na sua vida, não tenha mais espaço para isso. E aí você tem esse intercessor, como diz lá em João, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele justifica, né? Através do sangue de Cristo, ele vai te limpar desses pecados, desse pecado. E isso é que vai te dar uma reviravolta, e vai dar uma reviravolta na sua vida para você seguir em frente mais leve, né? Se arrependendo. Diz lá também, em Atos, que eles serão cancelados, esses pecados. Então isso é muito, muito interessante, muito forte também, né? Para a vida que a gente tem. E aí a gente tem esse processo, né? De que ninguém verá a Deus, porque se alguém tem prazer em cometer pecados, ele está muito longe de Deus. Então, às vezes, ele fez lá um estardalhaço, eu entrego minha vida para Jesus e tal, e tal, tal. E aí a vida dele não foi modificada, não mudou, ele não deu espaço para Cristo, não. E ele continua ele tem alegria ao pecar, ele não está com Deus. Ele não está com Deus verdadeiramente, ele não está com Deus de coração, ele está com Deus da boca para fora. E aí vai acontecer tudo isso. Então, santidade, né, é uma coisa que tem que ser praticada e tem que ser vivida. E essa tem que ser a sua vida, né? Você não ter prazer mais, né, em cometer o pecado. Você comete e já, opa, está errado, isso eu não quero mais isso para minha vida, né? Você comete erros, mas continua lutando contra esse pecado, né? E você aí começa a andar em santidade, como dizem alguns textos ali. Então a gente tem ali algo que a gente pode até fechar aqui, como essa questão de não ver a Deus, porque você vai estar com uma vida muito errada e você não está vivendo de coração para as coisas de Deus. Então você começa a ter algo que é, como diria hoje, né, para inglês ver, para as pessoas terem uma noção de que uma impressão de que você é de Deus. Então que seja de coração essa conversão, que a santificação seja algo que ao agradar a Deus, você se sinta feliz. Então, basicamente é isso. Eu voltei a falar daquele teólogo irlandês que eu acho muito legal, o Lewis aqui, o Clive Lewis aqui, que ele fala que a santidade, achei muito interessante isso, é muito simples, e é muito óbvio e básico, mas muito interessante, que ele é como se fosse uma luz do sol, que, embora não tenha favoritos, que a luz do sol bate em todos, cai sobre todos, pega sol no ruim, no bom, no perverso, naquele que trabalha para a obra de Deus e tal. Mas quando cai em cima de você, se você estiver limpo e santo, como um espelho limpinho e brilhando, limpo, ele vai refletir. Além de refletir você de uma forma muito clara, ele vai refletir para os outros aquilo que ele tá como imagem. Então vai estar nítido. Então você reflete para os outros aquilo que você é de verdade.
Então você está limpo, a santidade te causa isso, causa esse efeito, né? De ter essa luminosidade de uma forma adequada. O pastor quer falar e acho que já daqui a pouco encerrar, né, Marcelino? Já entramos no finalmente. Encerrando. Legal. Mas legal. Pastor quer mais falar? ou menos isso. Não? Ótimo, Edgar, muito bom. O pastor tá mudo, pastor. O pastor... Aê. Eu tô pensando que, assim, se você falar de santificação, todo mundo quer. Muito difícil alguém falar, não quero me santificar. Se a pessoa fala isso, a pessoa já não é evangélico, é normal. Então, todos os cristãos querem realmente ser santo ou santificar a sua vida. Nós sabemos que a santificação é um processo. Agora, é importante nós sabermos o quê? Que é importante até vocês dar um estudo sobre isso. Já falou sobre santificação. Agora, santificação sendo um processo, nesse processo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer nesse processo? Eu quero, mas o que eu tenho que fazer? Entre tantas coisas, vocês vão poder dar esse estudo, você vai ver, primeiro, eu quero. Então, primeiro passo, eu quero. Segundo passo, como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou com Jesus? Como é que eu estou com meu irmão? Como é que eu estou com a igreja? Aí esse processo, né? A minha atitude, como que está sendo? Então, é importante vocês também dar um estudo agora, já que sabemos o que é santificação, o que eu tenho que fazer nesse processo para que a minha vida realmente seja santa. E aí nós vamos... O Edgar falou algumas coisas já também no final, que é se arrepender, né? Mas não é só, é muito mais do que isso também. Se arrepender é a base, né? Se você não se arrepende, ou você confessa o seu erro, diz lá 1 João 1,9, se confessar vosso pecado, ele é fiel e justo para te perdoar e te sarar. Então é importante vocês, professores, também nos ensinar também o que eu tenho que fazer agora para alcançar a santificação. Tá de parabéns vocês e que Deus continue te usando muito em nome do Senhor Jesus, viu? Amém? E eu posso orar agora? Pode. Pode. Pode orar. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra, o que é santificação. Deus amado, que a tua igreja realmente seja uma igreja santa, meu Deus. Porque sem a santidade ninguém verá Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, isto que nós aprendemos nessas lições sobre santificação, que nós possamos guardar na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos colocar em prática e lutarmos, Pai, para nós nos tornarmos, Pai, um exemplo de vida para tantas pessoas que nos conhecem. Eu quero abençoar a vida, Pai amado, Edgar, continue dando sabedoria para ele, para o Marcelino, para nos ensinar a tua palavra. Pai amado, se também alguém vai ouvir ou está ouvindo esse estudo, está precisando de uma cura, de uma libertação, de um milagre, Pai amado, que isso seja uma realidade na vida dessa pessoa. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém! Hoje tem culto, hein? Amém. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Fique na bênção. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite. Amém. Fiquem na Deus bênção. abençoe a todos, viu? Fiquem com Deus. Amém. Eu vou lá comprar o frango agora. Deixa eu ir lá.